Se você em algum momento teve a sua ficha registrada lá no site do governo, no SUS, então os seus dados podem estar comprometidos. Olha a periculosidade dessa situação. Você consegue enxergar isso? Fala, Guerreiro Jedi, bom dia, professor Márcio Santos aqui. Se prepara que hoje o assunto é sério. Inclusive eu postei lá no meu Insta, o endereço do Insta está aparecendo aqui na tela e na descrição do vídeo, postei um Reels falando a respeito desse ataque do tipo ransomware que aconteceu lá no site do governo, o gov.br, saúde.gov.br. Esse ataque aconteceu na madrugada, agora do dia 9 para o dia 10 de dezembro. Aconteceu mais ou menos 1h da madrugada e eu lembro que alguns alunos, mandaram mensagem para mim no meio da madrugada, eu até verifiquei lá na hora, mas mandaram mensagem falando: ó, professor, o que aconteceu? E aí eu fui verificar e de fato o site da saúde.gov.br e alguns hot sites pertencentes a este domínio tinham sido invadidos. A mensagem que aparecia quando a gente acessava o site é essa mensagem que está aparecendo aqui na sua tela. Tá? Mas depois de umas 2 horas o governo retirou essa tela e simplesmente tirou o site do ar e agora aparece lá como página não exibida. O que acontece? Esse tipo de ataque, o ransomware, é um ataque do tipo sequestro de dados. O que significa isso? Significa que o hacker, o cracker, vai lá, invade o sistema, pega os dados, criptografa aqueles dados de forma que a pessoa, o dono daquela informação ou o tutor daquela informação, no caso do governo, não consiga visualizar os dados. Então, mesmo que os dados estejam no banco de dados do governo, ainda assim o governo não consegue visualizar aquelas informações. Na pior hipótese, o cracker ele também baixa aqueles dados, não só criptografa, mas também baixa. E aí os dados ficam nas mãos desse cracker para que ele faça o que ele bem entender. Geralmente, ataques do tipo ransomware têm um resgate por trás. É como se fosse um sequestro mesmo. A pessoa vai lá, o cracker vai lá, criptografa as informações e pede um valor para que ele libere uma senha que vai desencriptar aqueles dados. Geralmente, empresas de menor porte acabam cedendo a essa chantagem do atacante. Mas espero realmente que o governo tenha toda uma estrutura forte e sólida o suficiente para não ceder a essa chantagem e acabar pagando pelo resgate do cracker. Algo parecido com isso aconteceu no mês de agosto. As lojas Renner sofreram um ataque do tipo ransomware, que também teve lá o sequestro de dados, uma cobrança no valor equivalente a mais de 5 bi para conseguir recuperar as informações. Inclusive tenho detalhes deste acontecimento, deste fato, nesse vídeo que está aparecendo aqui nos cards. Dá uma conferida lá. E na boa, a mensagem que foi deixada na tela, quando a gente acessava o site da saúde, era uma mensagem falando assim, que 50 terabytes de dados foram sequestrados. Cara, 50 terabytes é coisa pra caramba. É muita coisa, é muita informação. Principalmente se a gente considerar que os dados que estão armazenados são dados basicamente de texto. Geralmente a pessoa sequestra o banco de dados. E banco de dados é texto, via de regra. Agora, você juntar 50 terabytes de texto, você tem noção de quanta informação que foi sequestrada? É muita coisa mesmo. E a parte pior, quando foi um ataque lá na loja Renner, o pessoal, os crackers, tinham em mãos os dados de clientes da Renner. Então era um público específico que era cliente da Renner. Eu, por exemplo, não era cliente da Renner, então meus dados não tinham risco, porque eu não estava no banco de dados da Renner. Mas agora foi o site do governo, o site da saúde.gov.br. O que isso significa? Significa que se em algum momento você passou pelo SUS, seja lá na hora do seu nascimento, numa gripe que você teve, numa visita de rotina ao médico para ver se está tudo em ordem com a sua saúde, no atendimento de ambulância, qualquer coisa. Se você em algum momento teve a sua ficha registrada lá no site do governo, no SUS, então os seus dados podem estar comprometidos. Olha a periculosidade dessa situação. Você consegue enxergar isso?
Depois de um tempo, o governo soltou uma nota falando que já identificou a falha, no mínimo, né? Já está correndo atrás para poder resolver a situação, mas ainda não tem previsão de voltar os serviços ao normal. Ainda que o serviço volte ao normal, a questão não é nem o fato deles estarem em atividade, mas sim os dados que já foram sequestrados e estão também lá com o cracker, com o hacker, que pegou aquelas informações, encriptou, mas possivelmente guardou uma cópia com eles. E isso daí significa o quê? O cara tem e-mail, CPF, endereço, histórico de saúde, ligação parental, a família, né? Pai, mãe, vizinho, cunhado desse indivíduo. Então, o cracker tem um rol de informações muito grande com ele. Então, mesmo que o governo coloque de volta o site no ar, isso não significa que os seus dados estarão seguros, porque em algum momento eles já foram comprometidos na hora que o cracker pegou aquelas informações. Aí fica aquela pergunta, né? Poxa, se a gente não consegue confiar no governo para proteger os dados, em quem a gente vai confiar? E a maioria dos casos de invasão, principalmente agora, essa onda de ransomware que está surgindo para tudo que é lado, até outros sistemas do governo já foram invadidos também no mês de agosto, né? A gente fica pensando como que a gente consegue se proteger desse tipo de ataque. Existe um conceito, né, dentro da computação, utilizado pelo pessoal de computação, que é o conceito do malware mais perigoso que existe, que é o malware do tipo peopleware. O que é o peopleware? São pessoas que, às vezes, na inocência, acabam liberando dados, não tratando a informação da maneira correta e abrindo caminho, abrindo brechas para ataques desse tipo por meio de crackers. Então, por exemplo, vou até citar um caso lá dos Estados Unidos que aconteceu muitos anos atrás. Foi, na verdade, um dos primeiros crackers registrados no mundo, né? Ele é conhecido hoje em dia como Capitão Zap. O que esse cara fez? Quando ele era adolescente, ele estava inconformado com as tarifas telefônicas que eram cobradas pelas empresas de telefonia. Por exemplo, durante o dia você pagava uma tarifa muito alta para fazer uma ligação e à noite você pagava uma tarifa muito baixa, de madrugada, porque à noite, de madrugada, tinha pouca gente utilizando o telefone. O que ele fez? Capitão Zap, né? Foi lá na empresa de telefonia, lá na parte onde ficavam os cestos de lixo, literalmente lixo, começou a vasculhar o lixo, pegar papel, pegar manuais, pegar documentos que eram jogados fora sem ser rasgados, sem ser triturados, sem ser incinerados. Começou a pegar tudo isso, levar para casa dele e estudar a estrutura ali daquela empresa de telefonia. No meio daqueles papéis, no meio daqueles documentos, ele conseguiu entender a lógica, a estrutura que funcionava, que fazia gerar, que fazia funcionar de fato ali a empresa de telefonia. O que ele fez? Entendendo a estrutura, ele conseguiu achar as brechas necessárias para invadir o sistema telefônico e inverter os horários. Ou seja, todo mundo que ligava durante o dia pagava uma taxa pequenininha e todo mundo que ligava durante a noite, de madrugada, pagava uma taxa grande. Como todo mundo, ou pelo menos a maioria, ligava durante o dia, naquele mês todo mundo pagou uma conta baixinha, sem nem perceber o que estava acontecendo, e a empresa de telefonia teve um rombo gigantesco. Qual o motivo dessa invasão? O que originou essa invasão? O peopleware, o cara que jogou os manuais no lixo, sem triturar, sem incinerar, o cara que pegou um papel lá que tinha um login e senha, jogou no lixo, né, sem dar um fim correto àquele documento. Veja que, na verdade, o peopleware é o tipo de malware mais perigoso que existe, porque ele que acaba abrindo as principais brechas de invasão, né? Entra aí todo um conceito de engenharia social, né? Existem outras técnicas que crackers utilizam para poder manipular as pessoas para que elas cedam alguns dados mesmo sem perceber, mas só que veja que, por padrão, a engenharia social e o peopleware é o principal motivo dos ataques hacker, dos ataques crackers. E uma coisa é fato,
ataques do tipo ransomware estão só começando. Eles vão continuar nessa onda, né? E antes que o pessoal fique aqui falando, mas o professor Márcio está falando isso aí, tem alguma coisa a ver, igual falaram lá no vídeo do ataque às lojas Renner. Cara, presta atenção, sou professor, não sou um cracker. Eu só sou um cara indignado com as pessoas que não correm atrás para se especializar e trabalhar corretamente lidando com dados de terceiros. Então presta atenção, para de falar besteira aqui no vídeo, igual falaram lá no site da Renner, tá bom? Ou melhor, lá no vídeo sobre o ataque às lojas Renner. Tá, então ataques desse gênero vão estar cada vez mais em evidência, vão acontecer com muito mais facilidade. Por quê? Porque a cada dia que passa, o número de informação no mundo está aumentando. Então, você lá nos anos 1950, você tinha isso daqui de informação. Nos anos 1980, você tinha isso. Nos anos 2010, você foi para isso, você mais que dobrou a quantidade de informação. E quanto mais informação, mais valor agregado essa informação tem. E quanto mais valor agregado, mais criminosos cibernéticos essa informação vai atrair. Então, na minha visão, creio eu que esses ataques cibernéticos do tipo ransomware, sequestro de dados, estão só começando. Esses ataques que o site do governo, saúde.gov.br, sofreram, né, porque o governo sofreu outros tipos de ataques também, eles são só a ponta do iceberg do que está por vir quanto a ataques do tipo ransomware a sistemas governamentais. E claro, se existe um peopleware, né, esse malware que é o ser humano que abre brechas, deve existir também aquele cara que protege a segurança da informação. Mas só que, na boa, se existisse alguém com essa capacidade dentro da estrutura lá do governo, nenhum peopleware conseguiria vazar informações para que um cracker chegasse ao ponto de invadir. Para você ter ideia, no ano de 2020, estava estimado que houvesse pelo menos 40 trilhões de gigabytes de informação. Olha o tamanho desse número. Cara, é muita coisa. Isso daqui chama a atenção de qualquer criminoso cibernético. Mas é aquilo que eu disse, para cada cybercriminoso deve existir um hacker do bem, um cara do bem, que realmente esteja ali no páreo, né, pronto para poder bater de frente com esse tipo de invasor. Então vai ter o carinha do mal, só que vai ter o carinha do bem do lado de cá para poder bater de frente. Então aqui no canal eu sempre falo sobre cursos de programação, cursos disso, daquilo, Python, JavaScript, enfim. Hoje eu quero falar com você e você dá uma olhada com bastante atenção para cursos de segurança da informação. Cara, você tem que entender que esse é um mercado que forçadamente está crescendo, né? Tá surgindo um monte de cracker invadindo sistemas, então tem que surgir um monte de hacker para proteger sistemas. Quando eu falo hacker, estou falando o cara que ele é muito bom de computação, mas ele usa isso para o bem, tá bom? Então ele é o hacker e aqui ele bate de frente com o cracker, né? Que é o criminals hacker, né? O hacker do crime. Então, entenda o seguinte, se tem um cracker do lado de cá, tem que existir um hacker do lado de cá para bater de frente. E você consegue fazer cursos, né? Na internet mesmo, no YouTube, você consegue ter pelo menos uma noção básica a respeito de como ser um hacker do bem, como proteger sistemas computacionais, como conseguir possibilidades de ou emprego ou como freelancer trabalhando na área de segurança da informação. Para te dar uma ajuda, vou deixar aqui na descrição desse vídeo 2 cursos de segurança da informação para você entender o básico, o começo de como se tornar um hacker do bem. E na boa, pessoas que se especializarem em segurança da informação, sendo hackers do bem, para proteger empresas, proteger o governo de ataques do tipo ransomware, como esse que aconteceu no site do governo, saúde.gov.br, na boa, essa galera vai começar a ganhar bastante dinheiro, porque elas serão muito requisitadas, ok? Vou ficar acompanhando os detalhes desse caso aqui no canal, aqui no Código CEO, também lá no meu Insta. Se você não me segue lá, aproveita, me segue, é Código CEO, tá? Do jeitinho que está aqui no canal, me segue lá para você ver no que isso vai dar. Fechou? Bom, por hoje é isso, um grande abraço e que a força esteja com você.